Meu filho tem 7 anos. É uma criança meio agitada. Davi Ricardo tem 7 anos e é um menino curioso, como muitas crianças da sua idade. Quando a equipe da Periferia em Movimento chegou em sua casa, nossa câmera já chamou sua atenção e logo ele se aproximou para olhar de perto como funcionava. O menino mora no Parque Arariba com sua mãe e seu pai, e sua família descobriu que ele era uma criança atípica quando, aos 3 anos, recebeu o diagnóstico de transtorno do espectro autista. No começo foi bem difícil, porque a gente não sabia lidar, eu não conhecia o autismo. Eu já ouvia falar, mas assim, não sabia como lidar com a criança. Então era bem difícil, ele ficava agitado. Até hoje eu não consigo sair com ele sozinho, porque na rua ele dá crises, e quando ele dá crises ele tem muita força, não consigo segurar. Quando a gente descobriu, né, que ele recebeu o diagnóstico, eu passei a acompanhar, levar ele aqui para o posto de saúde, me indicar para especialista, né? Porque até então eu não sabia nem por onde começar. Aí eles me enviaram para o CAPS. Aí foi lá que ele começou fazendo os grupinhos, que tinha com bastante criança, dizendo eles que tinha tudo junto, tinha psicólogo, tinha fono, tudo junto. Aí ele começou lá, ficou um tempo lá, passava no neurologista de lá. Foi lá que eles receitaram os remédios que ele toma, até hoje. Aí, como a gente tinha feito um plano de saúde, tinha acabado a carência, aí a gente decidiu sair do CAPS para continuar as terapias pelo convênio. Além de frequentar o primeiro ano do ensino fundamental na parte da manhã, 2 vezes por semana, Davi retorna para a escola na parte da tarde para um período de atividades específicas na sala de recursos com a professora Kátia. O apoio da sala de recurso multifuncional é para trabalhar as barreiras, né? Então, instalar tecnologia assistiva, orientar essa criança, então, trabalhar a atenção, trabalhar a concentração. E o desafio é esse, é integrar, é ser um trabalho integrado, não dá para ser um trabalho com porta fechada. Então, eu preciso do apoio do professor da sala de aula, eu preciso do apoio da gestão, da coordenação, da equipe da cozinha, da equipe da limpeza, de todos. Pesquisa Resposta Educacional à Pandemia de Covid-19, aplicada pelo INEP junto com o Censo Escolar 2020, aponta que o período médio de fechamento das escolas foi de 279,4 dias, variando de 247,7 dias para a rede privada até 287,5 dias para a rede pública. Esses dados estão presentes na pesquisa publicada em setembro de 2022, chamada Desigualdades e Impactos da Covid-19 na Atenção à Primeira Infância, que considerou perspectivas da saúde, educação e fatores socioeconômicos que afetaram as crianças brasileiras. Com base em entrevistas feitas com a gestão pública, a pesquisa traçou uma linha do tempo que apresenta o cenário de acesso à educação infantil no Brasil como um todo entre 2020 e início de 2022. No primeiro semestre da pandemia, ocorreu a suspensão das atividades presenciais e o adiantamento do recesso escolar. Um ano depois, se teve maior refinamento das atividades remotas, iniciou-se o planejamento para o retorno presencial. E somente no primeiro semestre de 2022 que efetivamente se retornou às aulas presenciais. A falta de conectividade foi um desafio permanente, principalmente para as famílias mais vulneráveis. Da mesma forma que o acesso à alimentação, como foi mostrado pela Periferia em Movimento nesta reportagem de agosto de 2021. Somado a tudo isso, as crianças que já têm previsto um desenvolvimento atípico, com base no que se é esperado para a sua idade, foram ainda mais impactadas. Se não tivesse a pandemia, eu acho que ele já estaria até falando bastante, porque a pandemia foi um atraso. Eu achei, ele ficou muito preso, então só piorou. Antes da pandemia, que trouxe a necessidade de fechamento das escolas, Davi chegou a frequentar uma escola municipal de educação infantil, uma EMEI, onde já tinha iniciado uma adaptação inclusive com acesso à sala de recursos. A criança ela vem através da fila do SIGA, né? E elas passam pela UBS, onde fazem um atendimento de puericultura, né? Ou seja, é um atendimento pediátrico, onde a gente acompanha o desenvolvimento da criança,
né? Tá? E é na UBS onde vai ser detectado qualquer atraso, qualquer problema no desenvolvimento dessa criança ou qualquer patologia que a criança possa ter, que a atenção primária, ou seja, que a UBS precisa do nosso apoio. Né? Tá? Então, toda vez que a UBS tiver alguma dúvida diagnóstica ou precisar de uma opinião de um especialista, ela encaminha essa criança para cá. A pandemia, ela deixou muitos ensinamentos para a gente, né? Porque de uma hora para outra, no começo a gente não sabia nada, né? A respeito da pandemia, do Covid, né? Então, assim, no primeiro momento, as mães ficaram com muito medo de procurar a gente. E aí, um dos recursos que a gente aprendeu a utilizar foi o teleatendimento, né? Que fez com que a gente conseguisse monitorar os pacientes nossos, que muitos são crônicos. Então, no começo, foi até interessante, porque elas falaram: doutora, a senhora mesmo está ligando para mim? A pediatra atende na Unidade de Assistência Médica Ambulatorial de Especialidades Pediátricas do Campo Limpo, localizada em Paraisópolis, e que é responsável por atender crianças de toda a região sul, contemplando 126 UBSs. A unidade, inclusive, é referência na identificação de casos de crianças com transtorno do espectro autista. As infâncias atípicas, com necessidade de suporte contínuo multidisciplinar, podem ser acompanhadas pela própria unidade, ou em alguns casos serem encaminhadas para iniciativas do terceiro setor, como é o caso do Instituto Jô Clemente, antiga PAI, especializado em apoio ao desenvolvimento de pessoas com deficiência intelectual e que hoje atende tanto o SUS quanto a rede privada. Nas unidades do Instituto, também foi um desafio manter os atendimentos na pandemia, e aos poucos a rotina é retomada. No começo, principalmente, a gente tinha o receio do retorno, porque a gente teria que manter grupo, a gente diminuiu os grupos, a quantidade de grupos, a gente aumentou o intervalo das crianças, ao invés de vir semanalmente, vir quinzenalmente, por exemplo, para que todas pudessem vir para o presencial, né, mas num número menor, porém, a retomada ainda está difícil. A gente tem crianças que ainda são muito faltantes, as famílias ainda têm receio. Esses atendimentos, prioritariamente, eles estão em grupo. Então, a gente tem grupos formados de acordo com a característica das crianças. E aí, elas entram aí desde o nascimento e ficam conosco na estimulação até os 14 anos. Foi um desafio muito grande, porque essas crianças precisam da intervenção. Então, se a gente oferece o quanto antes as intervenções, elas têm mais chances de poder se desenvolver melhor. Eu comecei a dar aula em 89, então há muitos anos atrás. E a educação especial é muito recente ainda, né? A educação especial aí, para ser uma política pública de inclusão há 40 anos, é um tempo pequeno ainda, né? A própria Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, foi aprovada só em 2015. E tem como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2008, também bastante recente. Eu trabalho com esse público de criança de 0 a 3 anos, como se diz, 3 anos e 11 meses, e que a gente está recebendo as crianças falando menos, com mais dificuldade para aceitar os alimentos corretos, muito mais chupeta, muito mais mamadeira, dificuldade de locomoção que a gente vê, sabe, aquela coisa de destreza que se consegue muito na escola, porque as crianças ficaram 2 anos, quase 2 anos sem vir para a escola. Então, o nosso cuidado em observar essa criança do primeiro aninho que chegou sem escolarização, em saber, tem uma deficiência? Não tem, mas vamos observar a dificuldade? Qual foi a dificuldade? Então, esse foi o nosso cuidado aqui com as crianças do primeiro ano. Chamar esses pais, perguntar se teve uma intervenção durante esses 2 anos, se não teve, porque nós chegamos assim com casos bem gritantes, né, de criança que não conseguia grafar as letrinhas do nome. E, ao mesmo tempo, com crianças já alfabetizadas do primeiro ano. Então, assim, essa disparidade. Então, olhar com cuidado antes de fazer qualquer tipo de encaminhamento. Porque é muito sério essa questão de você, né, apontar o dedo e falar, não tem uma deficiência. Não, vamos investigar. E a gente tem que ter essa noção do que essa mãe, do que essa família está passando. Então você acolhe, você não julga. Em setembro, a Escola de Davi realizou um encontro com as famílias de crianças que têm acesso à sala de recursos
Erlândia participou pela primeira vez e pôde ouvir Tiago Prado, psicólogo especialista em crianças com transtorno do espectro autista, e outras famílias que partilharam suas dúvidas, desafios e aprendizados do dia a dia. Existem vários estigmas que quando a pessoa descobre que o filho é autista, que a filha é autista, o mundo cai. E isso invalida essa criança como se essa criança não tivesse capacidade de absolutamente nada. O que é uma inverdade absurda, né? Crianças autistas têm muita capacidade de muita coisa. Para uma criança autista desorganizada, por onde começar, né? Eu descobri o autismo do Marcelo a partir da escola que ele estudava no Sei Caminhar. Que uma professora falou, olha, seu filho é especial. Pra gente é um baque. Eu vim direto na PAI aqui. Da PAI aqui que eles foram diagnosticando ele, mandou ele lá na Vila Mariana, passar com um psiquiatra, e eles mandaram lá pro CAPS. E a psiquiatra foi muito bacana, porque ela me devolveu a carta. Professora, nesse momento nós estamos estudando uma forma de controlar as crises convulsivas do Pedro. Nós não podemos entrar com nenhuma outra medicação. Porque a neuro dele aqui, a tia Kátia, ela não aceitou trocar a medicação do Pedro, porque a psiquiatra falou, mãe, eu vou ter que dar alta pro Pedro. Falei, meu Deus, a tia Kátia me pediu, eu consegui, agora que eu consegui, o menino já vai ter alta. É por isso que eu digo que é muito importante essa rede de apoio, não só dos profissionais, mas da família, né? A gente trabalha muito no desenvolvimento de autonomia e independência da pessoa com deficiência intelectual. A gente vê muitas capacidades e possibilidades na vida delas. Então, a gente precisa dar esse apoio, esse suporte. É preciso entender que eles têm plena capacidade de se desenvolver, assim como nós. Nós, enquanto profissionais da área de educação, da área da saúde, nós vamos ter que nos adequar. Porque os nossos meninos, eles estão chegando no ensino médio, eles estão chegando na universidade. É mostrar que o cara tem potencial. Não é porque ele tem lá o diagnóstico da síndrome de Down, o diagnóstico do autismo. Vamos olhar para o sujeito, para a pessoa. Não é o autista, não é o cadeirante, é a pessoa. É uma coisa assim que às vezes eu fico pensando, como vai ser o futuro, né? Mas assim, eu acho que o Davi é capaz de muita coisa. Antes eu não tinha essa noção, né? Eu ficava imaginando o que será da vida do meu filho, que na minha cabeça os autistas eram esquecidos, que não estavam nem aí para eles. Eu desenvolvi ansiedade por conta dos problemas que eu enfrentava. Até hoje ainda tem muitos, né? Mas agora eu penso diferente. Eu penso, às vezes eu até comento com o pai dele. Eu falei assim, o Davi ele é uma criança muito inteligente e aí eu tenho certeza que ele vai longe do jeitinho dele. E também a Kátia sempre me fala isso, ó, não desanima, vai seguindo em frente, tentando. Eu sei que o Davi também vai surpreender ainda. Eu acho que ele é capaz, sim. Tem que seguir em frente, ter fé, que é o principal, né? Tem que ter fé e cuidar, que vai desenvolver, né? Eles desenvolvem. Essa reportagem conta com o apoio do programa Early Childhood Reporting Fellowship, Desigualdade no Brasil e no restante da América do Sul, do Dart Center for Journalism Trauma, da Universidade de Colômbia, Estados Unidos, e da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal.